Olá, seja bem-vindo ao canal Feeds TV. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O Salmo 119, verso 83 vai dizer: Pois fui como um odre na fumaça, mas não me esqueci dos seus estatutos. Você já se sentiu seco, esquecido, humilhado, desprezado, como se estivesse sendo queimado pela vida? Então fique comigo até o final, porque este vídeo é para você. Esse texto em que nós lemos, ele se encontra no Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia. Ele fala sobre a palavra do Senhor. No verso 9, ele vai nos dizer o seguinte aqui no Salmo 119: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele vai falar, observando, ou seja, observando a si mesmo conforme a palavra. E no verso 11 ele vai dizer, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. No verso 18 ele vai dizer, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então esse salmo, ele fala sobre a palavra de Deus, né? E aqui nesse texto que eu li no início, o Salmo 119, verso 83, ele vai usar como figura de linguagem o odre de fumaça. O que era o odre de fumaça? Era um recipiente que era endurecido através da fumaça. E ele ficava geralmente pendurado no topo das tendas, em um tempo em que o povo de Israel peregrinava muitas vezes no deserto, ou então eles habitavam em tendas, entendeu? Davi é quem escreve este salmo, e ainda que houvessem casas na época de Davi, haviam muitas pessoas, né, que habitavam em tendas, principalmente tribos nômades e povos que eram peregrinos, entendeu? Então, Davi observa essa realidade do seu tempo e ele fala, eu me sinto como um odre de fumaça. E por quê? Porque o odre de fumaça, após endurecido pela fumaça, ele suportava o calor, ele poderia suportar o sol, suportar os ventos, e poderia ser também, não só ser transformado em telhado de tendas, mas também recipientes que serviam para guardar água no deserto, para guardar leite e guardar vinho, entendeu? Então, o que significa o odre de fumaça aqui nesse contexto do Salmo 119, verso 83? Significa dor, sofrimento e um sentimento de inutilidade. Nós vemos que aqui, quando Davi ele fala, né, sobre o odre de fumaça, mesmo se sentindo desprezado, perseguido, inútil, né, ele não esquece dos mandamentos do Senhor, o que demonstra que a fé do salmista, que a fé de Davi, ela não era uma fé dependente das circunstâncias, mas do compromisso com a palavra de Deus. Ele usa aí, quando ele fala que ele não me esqueci, no hebraico, ele usa o verbo shahart e a negação, a partícula de negação, lo, dizendo o seguinte, eu não me esqueci, ou seja, mesmo queimado, mesmo desgastado, mesmo perseguido, ele não se esqueceu da fidelidade do Senhor, que demonstra que fidelidade não se prova na bonança, mas sim na adversidade. E talvez, né, você esteja passando aí por lutas na sua vida financeira, nas suas finanças, né? Você esteja passando, quem sabe, por desprezo, solidão, ou enfrentando uma doença a qual saiu do controle. Mas eu quero te convidar a lembrar dos estatutos do Senhor, porque é a palavra que te sustenta. Não é o homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é daqueles que não acreditam em você, mas a última palavra é daquele que te sustenta, é do Senhor. Então, continue firme nos princípios da palavra do Senhor, mesmo quando tudo parece estar contra você. Porque muitas vezes nós olhamos para a esquerda, para a direita,
nós vemos 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, vemos as coisas ruindo, né? Muitas vezes acontece por um casamento que se desfaz, um emprego em que você estava ali fixo, tão tranquilo, que você tinha o sustento da sua família, em que você é mandado embora, ou por um filho ou um familiar que está dando dor de cabeça na família. Mas eu quero dizer para você que o justo, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê, né? Então, continue firme nos princípios da palavra do Senhor, mesmo quando tudo está difícil, porque quando o casamento acaba, quando vem a enfermidade, quando as coisas não dão certo, muitas pessoas abandonam a Deus. Mas veja que o salmista, ele usou as crises, as perseguições, o sentimento de solidão e adversidade para se achegar a Deus, entendeu? Então veja que o odre de fumaça, ele pode ainda ser útil, né? Ele pode ser útil, mesmo que ele esteja desgastado por fora pelos raios solares, pelo vento, né? Que ele esteja desgastado assim pelo calor. Ele serve para guardar, e servia naquela época para guardar leite, para guardar vinho, para guardar água na jornada. E talvez as pessoas olhem para você e vejam você sorrindo, vejam você alegre, trabalhando e tudo mais, mas só você sabe o sofrimento, a angústia e a adversidade que você está passando. Só você e Deus. E eu quero dizer, persevere. Entendeu? Porque maldito é o homem que confia no outro homem e faz do braço de carne o seu braço direito. Entendeu? Não colocar a nossa esperança em homens é só para haver frustração, porque o homem, ele promete e não cumpre. Ele fala, vou ser fiel. Ele fala, vou te pagar tal dia, vou fazer isso. Ele pode prometer e não cumprir, mas aquele que te sustenta, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é fiel, ele jamais nos desampara. E eu vou falar para você, se ele cuidou de você até aqui, ele vai continuar cuidando. Se ele te trouxe até aqui, pode ter certeza que você não está abandonado nesse problema. O mesmo problema que Deus permitiu, ele já proveu a solução. É só uma questão de você crer contra a esperança, crer mesmo sem ter nada, sem ter nenhum fundamento, nenhuma razão, entendeu? Então, o odre, ele pode estar na fumaça, mas ainda é útil, ainda é lembrado por Deus. Talvez você fale assim, eu sou uma pessoa inútil, estou vivendo em solidão, só faço bem, só recebo mal. Eu quero dizer para você, continue a sua caminhada. Continue fazendo, mas faça para Deus. Porque mesmo que você esteja sorrindo, sustentando família, sustentando pessoas, ajudando pessoas, só você sabe como seus dentes estão quebrados por dentro, como que está o seu sofrimento, mas persevere, porque a sua vitória não vem dessas pessoas. A sua vitória não vem daquele que te deu o cano, daquele que te prometeu e não cumpriu. A sua vitória não vem da boca do médico, ela vem de Deus, entendeu? Da mesma forma nós vemos que na cruz Jesus foi desprezado, foi moído, foi humilhado, mas ele permaneceu fiel ao Pai. Jesus é o modelo de quem sofreu, mas não se desviou de ser obediente a Deus. E talvez seu coração esteja angustiado agora, né? Esteja como o Davi aqui dizendo, eu fui como odre de fumaça, desgastado pelo vento, desgastado pelo sol, desgastado pelo tempo, mas eu não me esqueci dos teus estatutos, dos teus mandamentos. Então, se até aqui, né, as lutas, as ondas bravias retiraram ou tinham retirado seus olhos do nosso autor e consumador da nossa fé, eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor, toma essa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, todo peso e opressão sobre a vida dela, eu repreendo. Que venha sobre ela a tua paz. Em nome de Jesus, eu ordeno a todos os demônios que têm se levantado contra esta vida, que batam em retirada. Em nome de Jesus, eu abençoo esta vida, eu abençoo este lar. E te peço, meu Pai, renova a fé, renova as forças. E que os olhos dessa pessoa estejam em ti, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que você pode estar como um odre de fumaça, mas Deus te vê
e Ele quer que você permaneça fiel. E se você gostou dessa palavra, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Deixa aí o seu like, porque mesmo na fumaça, Deus, né, ele não se esquece de ti. Mesmo na fumaça, diga para Deus, Deus, eu não me esqueci de ti. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.